Ano começa com violência em Caruaru. 2 homens foram encontrados mortos dentro de um carro. Muita gente aproveitou o feriado para praticar exercícios e passear pela cidade. Aproveitamos a tarde para fazer um passeio aqui, conhecer os pontos turísticos dessa cidade. No quadro de economia tem dicas de como organizar as contas de início de ano. É muito importante fazer uma análise minuciosa das despesas mensais, porque com base nisso é possível identificar possíveis vazamentos da receita familiar. E para os amantes da leitura, a gente preparou uma reportagem mostrando como um livro é preparado. O livro físico é uma das formas como a literatura se manifesta. É uma das manifestações mais conhecidas, se não a mais antiga. Hoje é 1º de janeiro de 2026 e o AB2 está só começando. Uma boa noite para você. O AB2 dessa quinta-feira está no ar a partir de agora. Primeiro dia do ano normalmente é bem tranquilo. Teve gente que aproveitou o feriado e já começou a cumprir a meta de cuidar da saúde na manhã de hoje. Flávio acordou 6 da manhã para pedalar. No primeiro dia do ano, ele já está cumprindo uma das principais metas dele, cuidar da saúde. O nosso bem-estar acima de tudo. Você estando bem, com a saúde, tudo corre normalmente. É o que a gente espera para 2026, não é isso? E essa é uma das suas metas, né, para cumprir esse ano? É, justamente. Pretendo, assim, com mais frequências esses meus exercícios, entendeu? A Alessandra também acordou às 6 da manhã para caminhar e cuidar da saúde. Uma das metas, cuidar da saúde esse ano, porque a gente precisa cada dia mais cuidar, fazer caminhada, para se sentir melhor no dia a dia, né? São exatamente 9 horas da manhã. A nossa equipe circulou a cidade em busca de pessoas que trouxessem histórias nesse 1º de janeiro. Encontramos pontualmente pessoas fazendo exercício físico, como trouxemos nessa reportagem, mas no mais a cidade está assim, ó, completamente parada. Prova de que nessa quinta-feira, feriado nacional, no 1º dia de ano, o recomeço foi bem silencioso. Seu Sérgio acordou às 5 e decidiu vir para a porta de casa olhar o movimento da praça. Pela manhã, a quietude do que ele encontrou contrasta com o movimento da noite anterior. Eu faço no feriado só não, todos os dias, né? É um horário que a gente levanta todo dia, 5 horas, 5 e pouco. E veio olhar o movimento hoje? Bem, todo dia eu faço isso aqui, olho o movimento. Que foi bem diferente esse final de semana, esse feriado, né? Porque foi a noite toda o movimento grande aqui. O pessoal nas calçadas, né? Celebrando o ano que começa. Celebrando o ano que começa, né? E agora tá bem parado, bem tranquilo, ou seja, o pessoal foi dormir. Agora foram dormir. Tem poucas pessoas aí na praça, né? Que costuma ter muita gente essa hora, nos feriados e final de semana. Mas eu acho que curtiram muito, né? Aí estão descansando agora. Vocês curtiram muito, foram descansar um pouquinho, acordaram um pouquinho mais tarde, né? E o 1º dia de 2026 começou com os caruaruenses deixando a preguiça de lado, mesmo sendo feriado. Sabe aquele jeitão de fim de semana de folga em que bate só aquela vontade de ficar em casa? Pronto, esse 1º de janeiro veio assim, só que potencializado. É como se fosse 3 vezes mais a vontade de ficar quieto, sossegado, tranquilo no lar com a família. E a cara da Via Parque neste dia 1 de 2026 expressava bem isso. Poucas pessoas apareceram por ela. Tradicionalmente, é um local de passagem para o centro de Caruaru ou o ponto favorito de muitos para uma atividade física. Mas nesta calma toda, dá para dizer que esteve movimentada? De jeito algum. A atitude de Rayane, por exemplo, foi rara nesta quinta-feira. E ela pegou a bike. Rayane, de onde tu tirasse essa coragem de 1º de janeiro aí sair, já botar a atividade física em dia? Aí? Depois de comer a Santa Ceia todinha e ainda comer o que sobrou, tem que fazer exercício, né? Acho que o que teve aí de muita ceia, foi muita coisa, e agora tem que dar uma queimada de caloria.
Para quem comeu antes da meia-noite e para mim que comeu de novo, tem que fazer, né? Você repetiu? Sim, repeti. Ficou com a consciência pesada, foi? Fiquei muito. Ganhei uns quilinhos a mais, eu fiquei, não, peraí, vou fazer exercício físico. O professor Cirilo também foi na mesma vibe? Rapaz, eu acordei cedo e estava comemorando com a minha família, mas resolvi voltar na minha casa, pegar alguns itens que eu estava precisando e vou voltar de novo para casa da minha mãe, passar o resto da tarde com ela. Não teve essa coisa de preguiça no dia 1º, não? De jeito nenhum. Muita movimentação para começar 2026 aí? Sim. Tudo nos conformes e pensamento positivo para que esse ano seja bem tranquilo de bênçãos para todo mundo. O Monte Bom Jesus é conhecido como um ponto turístico geralmente muito procurado. E horas depois da queima dos fogos de artifício ser realizada aqui para receber 2026, essa era a movimentação no monte, bem tranquila. Entre os visitantes, tá aí as duas irmãs, Maria Gorete e Maria Betânia. Vim fazer uma visita aqui à minha irmã, que mora aqui em Caruaru, e já fazia algum tempo que a gente não se via. Então aproveitamos a tarde para fazer um passeio aqui, conhecer os pontos turísticos dessa cidade que eu não tenho acesso, né? Mesmo sendo próxima, morando em São João de Garanhuns, mas a gente nunca tem disponibilidade de estar visitando. Então, quando a gente tem um recesso, a gente aproveita as férias para curtir. E a vista? Ai, é belíssima. Amei o espaço, apesar que eu sou muito medrosa, que é muito alto, né? Mas estou gostando, tá lindo, lindo, lindo mesmo. O que me encanta é esse local aqui, que é bem alto, bem planejado, né? A pessoa que fez planejou bem. Acho ótimo. A vista, bonita a vista. A vista é belíssima, belíssima. A gente vê Caruaru em todos os lados, né? Em toda a direção que a gente vai, a gente vê um pedacinho de Caruaru. Foi legal começar 2026 assim. Foi ótimo, graças a Deus, com saúde, né? Que esse ano seja de bênção e de paz. Em sua maioria, Caruaru preferiu relaxar mesmo para a volta ao primeiro dia útil do ano, nesta sexta-feira. Vamos seguindo aqui com a B2, o município de Ipojuca proibiu a consumação mínima após agressão de turistas em Porto de Galinhas. O decreto foi publicado depois que um casal de turistas foi agredido por barraqueiros durante uma discussão pelo valor cobrado na conta. A medida regulamenta em Ipojuca o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Então, fica proibida a exigência ou cobrança de consumação mínima, taxa ou multa pela ausência de consumo. Os estabelecimentos que descumprirem a norma podem ser interditados e ter a licença de funcionamento cassada pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Os turistas de Mato Grosso foram agredidos no último sábado. A Secretaria de Defesa Social identificou 14 pessoas que aparecem nas cenas de agressão. A barraca onde houve a confusão foi interditada por uma semana. Duplo homicídio é registrado em Caruaru. Câmera flagra vítima de assalto sendo agredido pelos bandidos. E 6 apostas dividem um prêmio bilionário da Mega da Virada. São os destaques do dia. Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro na rua Américo Vespucci, no bairro de São Francisco, às margens da BR-104 em Caruaru. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, estavam no interior de um carro que apresentava placa clonada, segundo a Polícia Civil. Moradores suspeitaram que o veículo, parado no local desde a tarde de ontem, pudesse ser roubado. O carro também estava parcialmente obstruindo a via e tinha um dos vidros quebrados. A PM foi ao local e encontrou os corpos no veículo. Os dois homens foram mortos com tiros na cabeça. Câmeras de segurança flagraram um assalto no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife. As imagens mostram o momento em que o assaltante, um homem de camiseta e bermuda, agride a vítima com uma barra de ferro. De acordo com moradores do prédio, a vítima recebeu a ajuda de um motociclista que estava passando na hora e depois um vizinho socorreu o homem para uma UPA. Ele teria sido transferido para o Hospital Getúlio Vargas, onde fez uma tomografia e aguarda uma cirurgia na mão. E 6 apostas vão dividir o prêmio de mais de 1 bilhão e 90 milhões de reais da Mega da Virada, o maior prêmio da história. O sorteio, que deveria ter sido ontem à noite, foi adiado por causa de uma sobrecarga no sistema, que registrou até 120 mil transações por segundo nos canais digitais e quase 5 mil nas lotéricas.
Por esse motivo, o sorteio foi transferido para a manhã de hoje. Os números sorteados foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59. As 6 apostas que acertaram as 6 dezenas são de João Pessoa, na Paraíba, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Franco da Rocha, em São Paulo e outras 3 que foram feitas online. Cada uma receberá um prêmio de R$ 182 milhões. Agora 7h18, 2026 mal começou e a terra dos papangus já está em clima de folia. Hoje está acontecendo o chamado Grito de Carnaval. Franklin Portugal está por lá acompanhando tudo e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Franklin. Tem muito papangu por aí ou não? Tem sim, muito papangu, com certeza ele aqui. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Nem bem o ano começa, Bezerro já joga, né, esse recado aí para todo o Brasil. A gente já está se preparando para o Carnaval e a programação começou agora no fim da tarde com o trio Asas da América, né, fazendo um percurso de cerca de 1 quilômetro até a Praça dos Tamarindos, onde a gente se encontra agora. A multidão, como a gente pode perceber, acompanha o trio elétrico que para agora aqui em frente à praça. E falando em papangu, a gente lembra de Colorido aí, ó, só da galera aqui nesse ritmo de carnaval aqui, já chamando para o que vai acontecer aqui, o carnaval do papangu aqui em fevereiro. E vou conversar agora com Eudes Mateus, que é o secretário de Cultura e Turismo aqui de Bezerros. Boa noite, secretário. Esse momento que se quis criar atende às expectativas? Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Atende e supera as expectativas, né? Bezerros que com o grito de carnaval diz, ó, carnaval começou e aqui é a terra do carnaval de verdade. Vai ter daqui a pouco aqui o quê? Geraldinho Lins. Tá finalizando as de América, tem a Orquestra Cônigo Alexandre, que é uma orquestra centenária, mas também tá passando hoje aqui Geraldinho Lins e aí, Pagode Tipo 3 também passando por aqui hoje à noite. Só gera ainda mais expectativa para o que vem por aí? Total, a expectativa está a 1000, é uma responsabilidade muito grande cuidar do carnaval do Papangu, que é um carnaval de tradição, de história, e que a gente esse ano tem uma responsabilidade que é um carnaval multicultural. E dentro dele trazer o tema, né? História, movimento e encanto. E juntar tudo isso é a cara do Papangu. O Papangu, que é um patrimônio imaterial do estado de Pernambuco, pra gente é uma missão cuidar dele, cuidar o ano inteiro. Mas que agora no carnaval é o momento que ele chega e diz assim, é o meu momento, vou vestir minha blusa aqui do bloco do Carnaval de Bezerros. E é isso, é frevo o tempo todo. Tem carnaval, vem baile por aí, uma programação bem recheada. É uma programação recheada de cultura, de frevo e de muita alegria. O baile municipal que acontecerá dia 7 de fevereiro, né, no Centro Literário Rui Barbosa, culturalmente já há 22 anos, vai fazer esse ano, que a gente está trabalhando o baile municipal, que também é isso, é cultura, é história, é onde as pessoas vestem fantasia, vêm com a família e vão todos brincar o frevo, brincar a alegria que é o carnaval. Muito obrigado. Obrigado aqui pela participação no AB2 com a gente. Eu, Mateus, secretário de Cultura e Turismo. Então, essa é a ideia, né? O grito do carnaval aqui, logo no dia 1º de janeiro aí, as primeiras horas aí de 2026. E Bezerros mostrando que já está nesse pique, imagine só, já está nesse pique agora, meu amigo, daqui para fevereiro, com tudo sendo ajustado aí nestas próximas semanas. É muita alegria sim, a terra do Papangu mostrando que tem esse colorido, essa alegria toda para chamar, abrir as portas do coração aí, desse coração bem carnavalesco de quem é daqui, né? Abrir essas portas para o Brasil inteiro, onde milhares de pessoas de diversos estados acabam chegando até Bezerros. Então, Robson Santos, com as imagens aí dessa multidão aí, o trio elétrico Asas da América, Eliakim. Povo animado de Bezerros, viu? Começaram ontem, já teve Réveillon, hoje já tem Carnaval. Valeu, Franklin. Amanhã você mostra pra gente aí como foi essa festa do Grito de Carnaval em Bezerros no AB1. Abraço pra você. No próximo bloco do AB2 tem um quadro de economia. Você vai ver dicas de como gerenciar as contas de início de ano. 7h22, a gente volta já.
De volta com a AB2, 7h24 agora. O mês de dezembro é aquele em que é preciso se policiar para não acabar gastando demais. Isso porque no mês seguinte, janeiro, que já estamos, tem muitas contas pesadas que acabam chegando. É o tema de hoje do quadro de economia do AB2. O ideal é que em cada lar e em cada família houvesse pelo menos uma pessoa com habilidade aí para saber organizar bem as contas, colocar de um lado as despesas que existem e do outro organizar os recursos para realizar os devidos pagamentos. A maneira como a gente entra no ano novo aí de maneira limpa e equilibrada, nesse aspecto, vai dizer muito sobre como será essa caminhada de cada um nos meses seguintes. Quanto a isso, a gente tem que aprender muita coisa, como será nesta ocasião. É muito importante fazer uma análise minuciosa das despesas mensais, porque com base nisso é possível identificar possíveis vazamentos da receita familiar, com despesas pequenas, mas que no final do mês ou do ano é levado em consideração um valor que pode comprometer realmente a despesa e o orçamento da família. Então, a partir daí, a família ela tem que evitar a questão do acúmulo excessivo de parcelamentos, que hoje compromete até 30% da receita das famílias por um prazo que se estende dentro dos 12 meses em até 7,4 meses do ano. Então é muito importante essa questão da análise, do planejamento e o controle dos gastos mensais. Francisco Sarinho é administrador, mestre em gestão empresarial e coordenador de cursos de negócios. Ele tira dúvidas importantes da dentista Emanuele Pedrosa sobre o gerenciamento de despesas do início do ano. Olá, Francisco, sou doutora Emanuele Pedrosa, sou mãe da Maria Júlia, de 8 anos, e quero entender um pouco mais como organizar as despesas desse início de ano. Doutora Manu, a questão das prioridades devem ser elencadas iniciando pela questão do pagamento dos impostos. Os impostos que não devem ser considerados a questão de pagamento emergencial, mas sim já previstos e obrigatórios, é principalmente a questão do IPTU e do IPVA, a questão dos veículos. São muito importantes a questão desse planejamento e desse pagamento. Em seguida, vem as despesas como o próprio material escolar, que deve ser realizado orçamento, a questão de fardamento, junto com as despesas fixas já previstas para o início do ano. Francisco, qual é a melhor forma de fazer esses pagamentos? À vista ou parcelado? Bem, doutora Manu, a questão do planejamento da forma de pagamento. Se existir uma reserva financeira, o ideal é que seja pago à vista. O pagamento à vista, tanto do IPVA como IPTU, ele gera um desconto interessante para quem está realizando. Agora, se esse pagamento à vista, o dinheiro utilizado, ele for comprometer outras obrigações, o ideal é que seja pago de forma parcelada. Só assim, a renda familiar ela vai ter um fôlego a mais durante os próximos meses. Agora tem que ter cautela para não perder os vencimentos. Perder os vencimentos, automaticamente vai se perder os descontos e vai aumentar a questão dos juros e multas em cima daquela parcela. E a pergunta que não quer calar é como economizar nos materiais escolares da Maria Júlia. Bem, doutora Manu, referente ao planejamento para a compra de material escolar, é importante que seja conferida essa lista, porque não pode ter itens de uso coletivo. Tá? Então os pais estão resguardados legalmente referente a isso. É importante conferir porque, por exemplo, se tiver itens de uso coletivo como papel higiênico, descartáveis, eles não podem estar incluídos na lista. Tem que ser realmente produtos de uso individual. A partir daí, realizar pesquisa nas livrarias ou até mesmo se juntar com outros pais e tentar fazer uma compra com volume maior. Só assim vai conseguir um desconto maior, desde que as listas sejam semelhantes. Para quem contava com dinheirinho na Mega Sena para acertar as contas, ficou mais difícil agora, né? Aí é que tem que se organizar mesmo. Muita gente aprecia uma boa leitura e ainda mais algumas pessoas preferem mergulhar nessa leitura através do livro físico. Mas até uma obra chegar nas mãos de alguém, ela passa por muitos processos. A gente confere agora na reportagem. Ler uma obra literária no seu modelo físico é uma das sensações sensoriais mais incríveis que o ser humano pode sentir na sua formação. Folhear o livro, sentir o cheiro do papel misturado com a tinta e se imaginar através das histórias contidas em cada capítulo, fotografia ou gravura.
Essas obras, antes de chegar às mãos dos leitores, passam por diversos processos, desde a criação através do escritor, os processos de edição, diagramação e revisão, até o modelo de impressão, um passo a passo que faz parte da vida das editoras, empresas responsáveis por tornar um escrito em obra impressa. Muitas pessoas fazem parte dessa jornada, seja ela num processo industrial ou até mesmo de maneira artesanal. O historiador Valmiré de Meron, em meio às suas atividades de resgate da memória caruaruense, descobriu a paixão pelo processo editorial. Nós detectamos a necessidade de termos à disposição obras, tanto da historiografia quanto da ficção, de autores caruaruenses. Então, havia sempre essa procura, essa demanda muito grande, tanto de novos leitores, que não conheceram as obras, quanto aqueles saudosistas que gostariam de reler. Nós fizemos algumas tentativas, de maneira que essa obra pudesse ser, através de edições populares, ser massificada, principalmente nas escolas municipais. Não houve aceitação, claro, e aí quando nós adentramos no setor privado, o nosso primeiro projeto, era um grande sonho, que seria um projeto piloto, nós conseguimos realizar em 2011, quando nasce a W de Meron, que foi a reedição do nosso clássico, aquele livro que colocou Caruaru no cenário nacional e internacional, que é o Terra de Caruaru, o grande romance de José Condé. E, a partir daí, nós identificamos que havia esse nicho, trabalhamos inicialmente autores, os clássicos, reedição de clássicos, alguns inéditos, como o caso de Nelson Barbalho, mas, com o passar dos anos, nós fomos abrindo o leque e hoje o nosso catálogo é bem heterogêneo. Também em Caruaru, o jovem Silva Barbosa conta o que o motivou para abrir uma editora, para dar vida a livros físicos em meio aos avanços tecnológicos atuais. A gente nasce em 2021 com a ideia de só o digital mesmo, mas com o tempo a gente foi entendendo que o livro físico encantava muito. Então a gente fez todo o processo de passar para o digital, do digital para o físico. E com o interesse maior era de a gente se conhecer, quem estava escrevendo na cidade, e conseguir se prestigiar também. Eles são muitos, de vários formatos, de vários tamanhos, de várias cores. Para quem ama a leitura, ler um livro físico é como fazer uma viagem por páginas e capítulos de histórias que ficarão registradas na memória de quem lê. O professor e presidente da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, Paulo Muniz, define como muito importante o papel das editoras na construção da sociedade. Nós sabemos que a literatura é uma das mais importantes formas de expressão cultural. E o livro físico é uma das formas como a literatura se manifesta. É uma das manifestações mais conhecidas, se não a mais antiga. E é impensável substituir o valor do livro físico, do livro impresso, sobretudo no registro e na tradição da nossa cultura. Por esse motivo, nós entendemos que é importantíssimo estimular a produção cultural através da publicação de livros físicos, ainda que saibamos que hoje estamos num processo de expansão e de grande oferta de outras formas de expressão e de manifestação da literatura, sobretudo através dos livros digitais. De acordo com dados recentes sobre o consumo de livros no Brasil, da CBL Nielsen, a maioria dos consumidores de livros no país ainda prefere o formato físico. A preferência de consumo ficou em 56% dos consumidores de livros que adquiriram exclusivamente livros físicos, enquanto 14% compraram apenas digitais e 30% consumiram ambos os formatos. Em 2024, o faturamento do mercado editorial brasileiro foi de 6,6 bilhões de reais. Destes, mais de 4 bilhões foram de livros físicos,
com um crescimento nominal de 3,7% sobre o ano anterior. Foram impressos 366 milhões de exemplares no ano. Mesmo com o avanço tecnológico e os livros digitais, o maior desafio das editoras é o preço elevado dos insumos na produção, o que encarece o processo que é repassado no preço final do produto. Pós-pandemia, nós tivemos, durante a pandemia, né, e se concretizou no pós, nós tivemos um aumento de 4 vezes nesses materiais. Então, é claro que as gráficas tiveram que repassar também, e nós encontramos muita dificuldade em colocar o livro no mercado, por essa questão, né? A produção, nós temos ferramentas fantásticas, né? Elas evoluíram bastante, há uma certa rapidez, mas na hora da impressão temos essa dificuldade. Mas estamos sempre em busca, né? O mercado também é muito competitivo, surgiram boas gráficas também, e a gente consegue ainda entregar um excelente produto, apesar de um preço um pouco mais elevado. No processo artesanal, encontramos muitas histórias de quem une o talento de escrever e fazer a impressão, com a arte de produzir manualmente. Nessa salinha recheada de livros e livretos de cordel, seu Nelson nos apresentou com orgulho o trabalho que ele já produziu ao longo dos anos. Olha, veja, a impressão dos cordéis que dos livros começou em 2016, mas o cordel, a imprimir cordel, comecei desde 2008, 2010, por aí. Eu já fazia cordel e encomendava fora nas gráficas, né? Comecei a fazer os meus e os colegas da Academia de Cordel de Caruaru, aí começaram a me encomendar também. Mas aí 2009, 2010 foi quando iniciou a produção de cordel. E livro, 2016. A produção artesanal reforça o quanto o amor pela arte da impressão torna o futuro do livro físico seguro e resiliente. Nós estamos completando agora, são 57 títulos que a Corda Editora vem editando, né? 57 títulos e 31 autores, de Caruaru e de várias cidades da região, né? O último agora é o poeta Gonçalves de Maraial. E todos, né, desses aí, 4 sempre colocou na Amazon, né, livros online, né? Mas aí começaram a publicar também, todos os livros que tem lá, eles começaram a publicar o livro físico comigo, na Corda Editora, porque também por ser uma produção artesanal, né, eu faço um a um à mão, então eu posso fazer 10, 5, 8, 15, quantos cada um quiserem, né? E aí eles vão, vendem e pedem mais e assim vai continuando o ciclo. A questão do livro físico, tem se falado que está cansando já, o livro online está cansando, né? Talvez assim, no momento ou outro de urgência, de uma coisa rápida, né? Aí vá lá e se consulte. Mas aquele prazer de ler, sentar, deitar e ler um livro, aí realmente o livro físico está começando a voltar. No caso da editora de Silva Barbosa, que fez o caminho inverso, onde o digital virou impresso, ele acredita que é possível as duas modalidades andarem juntas. A gente enxerga que os dois conseguem conviver em harmonia, porque tem gente que vai preferir o digital, mas a maioria ainda prefere o livro físico. Eu acho que principalmente pela questão afetiva mesmo, de memória, de poder folhear o livro, o cheiro do livro também encanta muito, acho que é o principal. Mas acho que os dois conseguem seguir juntos aí pelo futuro. Quem acompanha o processo das editoras e ama o livro físico, acredita que ele permanecerá muito forte e presente. Nós encontramos no livro físico ainda um instrumento de disseminação do conhecimento, porque ele jamais, né, espero inclusive que ele jamais desaparecerá. Vida longa à literatura. E assim a gente encerra o primeiro AB2 do ano. Amanhã a gente volta a se encontrar no AB1 às 11h45, logo após Mais Você. Ótima noite para todo mundo e até lá, se Deus quiser.